Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Rayama, CEO da Geeker Company, e hoje a gente vai começar essa série de podcast onde a gente está trazendo aí pessoas ilustres do mercado do Proteus, do mercado de tecnologia, para falar um pouco sobre carreira, sobre novidades, algum assunto quente que tenha no mercado aí. E para iniciar essa série, nada melhor do que trazer o Manuel aí, um um dos melhores analistas aí, consultores, hoje é diretor operacional também da Geeker e é o nosso braço direito aqui. Manuel, para quem não te conhece, me conta um pouquinho mais, quem que é o Manuel hoje para o mercado do Proteus ou para esse mercado de tecnologia como um todo? Fala galera, aqui é o Manuel, como o Fábio já disse. Hoje eu trabalho na parte da direção aqui de operações da Geek, mas a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né, como o próprio Fábio. A gente planeja, executa, faz tudo, né? Então hoje eu estou no mercado de Proteus há 16 anos e de tecnologia há um pouco mais de 16, né? As primeiras experiências já foi com Proteus, né? Eu sou graduado em análise de sistemas e tenho pós-graduação em gestão de projetos. Ah, E legal. Pô, perdão, pode falar. Pode eu falar. fui falar, e é isso. É isso. De vez em quando aí, pessoal, a gente vai chamar aí carinhosamente Manuel de macho, é até força do hábito, então é um apelido carinhoso. E Manuel, me conta um pouquinho, qual foi seu primeiro contato? Você já falou que já começou, né? O primeiro contato com tecnologia já foi meio que com o Proteus, né? Me conta um pouquinho como que foi essa experiência, se já era algo que você já planejava ou caiu meio de paraquedas nesse mercado. Conta um pouquinho. Eu acho que da minha geração, como a maioria, a gente caiu de paraquedas, né? Eu ainda fazia faculdade, estava no terceiro semestre, aquela coisa, a gente só quer entrar na área, né? Porque acho É que isso. da área de tecnologia, a parte mais difícil é você conseguir entrar. Então, assim, eu não estava escolhendo. Que me chamasse, eu estava topando. E aí eu comecei a trabalhar uma rede de óticas chamada Ótica Diniz. E inicialmente era para trabalhar como assistente de TI, fazendo tudo, né? Que era ajeitando máquina. Naquela época se consertava muito máquina, né? Suporte ao usuário nível um, impressora, aquele que você fazia de tudo. Só que lá tinha o Proteus, né? E aí, como eu já estudava nessa área de sistemas, eu me interessava por sistemas. E aí, inicialmente já tinha um analista de sistema lá, então não era muito a minha área. Só que como eu gostava e era curioso, então eu mesmo fui lá, chegava, perguntava, vê como faz isso, me mostra, deixa eu fazer. Então eu fui sendo essa pessoa que quis ir lá e acabei entrando na área. É muito interessante, porque a sua história é muito parecida com a minha, né? Exceto porque eu também sempre que, né, soube que é tecnologia, mas o Proteus caiu de paraquedas também. Era, eu quero programar. O que dava para programar na empresa que eu trabalhava? No caso, era até uma empresa familiar, né, na minha família mesmo. Pô, Proteus. E aí foi que, vamos aprender esse trem então. E aí foi né, igual você, é do curioso, tem mais nada para fazer aí? Passa uma telinha, um relatório, sei lá, né? E aí que começou, né? Não, muito massa, muito massa. Eu acho que antigamente também acontecia, acho que nem você falou, né, da nossa geração, assim, acho que era muito difícil, pelo menos. Eu não lembro muito, assim, da nossa geração de ter alguém que do começo já falou da faculdade, eu não quero aprender. Hoje tem, né? Mas na época acho que era muito difícil tu falar assim, eu vou seguir uma carreira do RP. Qualquer RP já era esquisito, né? Agora se falar, vou seguir na carreira, às vezes SAP você escutava um ou outro, mas se falasse assim, vou seguir na carreira do Proteus, nem a TOTUS na época, na verdade, assim, era meio que um mundinho, né? Você falasse E assim, TOTUS. Galera, que é isso aí, né? às Hoje vezes não, era de né? comer. Hoje em dia Hoje em dia já tá. Eu lembro que quando eu trabalhava na IP de Campinas, puta, agora não vou lembrar o nome do lutador, ele tava com a patrocínio da TOTUS, assim. E era mó da hora, porque a gente fala, pô, lembra lá esqueci o nome do cara. É a empresa lá que tá patrocinando. Era mó legal isso aí, né? Que ninguém conhecia, então você queria falar, pô, o mercado é grande, é um negócio legal.
Ah, show de bola. E como que foi nessa trajetória que é grande? Teve algum momento que você falou, putz, meus Proteus acho que não é pra mim, tô puta, não é bem isso que eu pensei. Como teve algum momento disso ou do que você já começou a aprender, entender o que era o Proteus? O Proteus é grande pra caceta, né? Tem várias frentes, dá pra ser desenvolvedor, dá pra ser de analista de processo, dá pra. Mas teve algum momento ali que você falou, meu, acho que esse não é muito pra mim não, esse cara aí. Não, assim, para mim o que eu tive vontade foi de incrementar. Exemplo, com a parte de dados. Eu sempre gostei muito também de trabalhar com dados. Então eu queria, além do Proteus, né, também complementar com um pouco de dados, tipo com Power BI, com banco, que na prática eu consegui muito pouco, porque o Proteus é um universo, o mundo é até um Não, pouco de se falar. Então, assim, quanto mais a gente vai aprendendo, tem demandas diferentes, a gente tem que estudar para poder, né, fazer uma demanda, e a gente acaba não conseguindo como é que eu posso dizer, se especializar em outra coisa, porque, né, quando a gente tem muita demanda, a gente acaba se debruçando mais. E eu nunca pensei em sair, só pensei em agregar. você já pensou em ver algum outro RP? Não. Ah, vou ver esse outro aqui. Foi no Proteusão mesmo. Na verdade, tive vontade de ir para o SAP, só que aí é a mesma problemática do Proteus. Tinha que começar. E aí eu, sinceramente, não estava disposto a começar. Então, eu acabei deixando de lado, vi que o Proteus você dá para crescer, e tanto profissionalmente como financeiramente, não tão como o SAP, porque o SAP, né, você pode cavalgar aí, carreiras internacionais. O Proteus nesse mercado ele é muito pequeno, né? Aqui na América do Sul tem poucas coisas, né? Na fora do país. Inclusive, falando de fora do país, em 2014, mais ou menos, 2015, não lembro, tinha um cliente de Fortaleza chamado Água de Coco. E acho que esse cliente tinha uma loja em Miami, e aí na época o pessoal queria muito atender, porque era uma experiência fora, sabe? Mas assim, pouquíssimas, mais aqui mesmo. Então, assim, depois dessa vontade, acabei que ficando por aqui mesmo. Ah, legal. Mano, assim, uma coisa que é, assim, é que quem não é do mercado às vezes não vai saber, mas quem é do mercado sabe que você é referência. Então, normalmente, por exemplo, na Geeker ou até em outro lugar, é tipo chefão, né? Quando todo mundo tentou, ó, fala com o Manuel lá, velho. Não sei mais, fala com o Manuel. E isso eu imagino que, cara, foi anos para você conseguir esse conhecimento e ter, né, outras, não só conhecimento técnico, conhecimentos que a turma chama de soft skills, né, e tudo mais, né? Mas o que que você acha que você, assim, apesar de você ter uma carreira enorme, a gente consegue ver que tem alguns profissionais que às vezes têm até mais tempo que você no mercado, não que você tenha pouco, mas tem profissionais bem antigos no mercado, mas que não conseguiram esse destaque tão grande que nem você tem, né? O que que você acha que te ajudou a evoluir desse jeito, hoje ser uma referência aí no mercado? Cara, eu acho que a minha trajetória ajudou bastante a ser o que eu sou hoje. Porque, por exemplo, eu não comecei desenvolvendo. Passei muitos anos trabalhando com processo, como se fosse um analista funcional. Quando eu entrei na Diniz, a gente tinha tipo, uma empresa de TI que dava esse suporte para desenvolvimento e tal. Então, eu fazia esse atendimento de processo, configuração. Então, quando eu entrei na empresa, lá, por mais que seja pequena, de que funcionava tudo, assim, tudo de maneira pequena. Então, eu fui aprendendo os processos, como faz no sistema. Então, esse tipo de conhecimento me ajudou muito quando eu comecei a desenvolver, porque facilitou muito. Eu já sabia o que fazer e onde fazer. Porque linguagem de programação assim é sintaxe, né, É. e prática. Depois que você começa a praticar e fazer, você consegue. Então, eu acho que esse papel de você conhecer o processo, conhecer os módulos, saber o que cada processo faz e cada módulo faz, ajuda bastante. E estudar, né? Que é uma coisa que não tem muito segredo, assim. Você tem que estudar para ter conhecimento, saber conversar com o cara do processo.
É, acho que essa parte que você falou é muito importante, porque hoje a gente percebe assim que um Proteus é que nem você comentou, né? Tem o desenvolvedor, tem um analista de processo. Normalmente o analista de processo às vezes não manja por exemplo, fazer uma atualização de versão, né? Aí o desenvolvedor às vezes também não manja de atualizar a versão e você manja de tudo, né? Eu acho que tem um pouco também dessa questão do desafio, né? Porque tem alguns que, eu já desenvolvo, preciso de alguma coisa de analista de processo. Chamo fulano de tal, né? Porque eu vejo hoje na Geeker, assim, na verdade, nesse tempo todo, eu vejo que os profissionais que se destacam são normalmente os curiosos, né? É o cara que às vezes fala assim, cara, tem que desenvolver não sei o quê. Não, mas me explica aqui, não é tipo, me dá o bolo, né? Não, me explica melhor aqui. Aí tem essa questão. E você teve, assim, como que você teve essa ideia de, cara, foi por necessidade, tipo, tem que desenvolver, não tem ninguém que desenvolve, vou desenvolver. Aqui, por exemplo, tem que fazer esse, sei lá, esse relatório, tem que fazer esse gatilho, não tem ninguém que faça, eu vou fazer. Ou foi alguma coisa que você viu alguém, seu puta, aquele cara lá nas antigas, puta, esse cara é referência aqui, quero ser que nem ele, vamos falar assim, né? O que que ele faz diferente? Putz, o cara manja de desenvolver, mas o cara manja de processo também. Ou não, foi mais por necessidade. Tipo, tinha que ser você e vai você mesmo, sabe? Então, o meu negócio é porque eu fiquei muito tempo em cliente, né? No início da carreira, fiquei 4 anos da Diniz. E lá eu cheguei num ponto, né, que eu era gerente de TI. E aí, nesse ponto, eu vi que eu estava estagnado. Eu nunca gostei de estar nessa situação. Tipo assim, claro que o Proteus é um mundo, só que lá, o que se permitia fazer, o que se dá para fazer, eu já fazia. E aí, na faculdade, eu conheci um amigo que trabalha na TOTS mesmo. E aí ele falava, né, que ele era consultor, tinha vivência em outros ambientes, desenvolvia. Aí eu fiquei maravilhado. Nossa, realmente eu tô parado aqui. E se eu ficar aqui, eu não vou conseguir evoluir. Eu quero ser que nem ele. Que inclusive foi o Erenilson. Hoje em dia, acho que ele está lá na. Nossa, esqueci agora. É uma empresa de Campinas, cara, que é a CID. Que inclusive já atendi ele. Atendi a CID, o Erenilson que estudou comigo, fez faculdade comigo, e ele já estava na TOTS, né? E aí, quando aconteceu isso, foi que eu conheci esse mundo de consultoria que eu também tinha pouco conhecimento. E foi aí que eu decidi, não, eu preciso ser consultor. E aí foi que eu desbravei. Boa. Não, muito legal. Não, isso é legal. Eu também vejo muito isso também. Às vezes de o cara, eu sou analista contábil lá dentro da empresa. E sempre vê os consultores e fala, putz, queria ser consultor também, queria ser consultora. E aí o cara, né, vai se espelhando ali, vai dando um jeitinho de entrar ali, né, de entender um E tem pouco que mais ter da parte coragem, técnica. pra ir, né? Porque às vezes você fica tão, né, acostumado. Tanto que quando não foi para mim sair, eu fui passar aí para ganhar um pouco menos do que eu ganhava e o dono da ótica ainda me ofereceu mais dinheiro para ficar. E eu não quis. Se eu fosse outro, né, tivesse assim, eu teria ficado e não teria perdido tudo isso que eu tenho hoje. Show de bola. Eu acho que até um questionamento seria esse, né? Se teve algum acerto que você, tipo, teve na carreira, assim, sabe? Que você falou, ó, isso aqui foi uma escolha que eu fiz muito bem feita. Talvez essa seria uma, né? Essa foi uma, porque eu poderia ter ficado para ganhar mais, mas eu preferia arriscar e, né, ganhar XP, né? Melhor aí É, na parte de consultoria e pensando no futuro e foi o maior acerto que eu fiz. não, acho legal, muito massa isso mesmo, é ter nessa coceirinha, assim, que é não ficar estagnado, que talvez se você tivesse, tudo bem, né? Cada um tem uma realidade, mas talvez se você tivesse aceitado aquela grana lá da Diniz, talvez você tava lá, mas estava infeliz, ou sei lá, né? E eu ainda Não tive estivesse um, tão bem. eu ainda tive um outro que eu gostaria de contar aqui, que também foi muito legal, como segunda ponto de decisão. Depois de tudo isso, né, depois voltei para cliente, aí voltei para consultoria, só que eu estava no mercado de Fortaleza. E eu estava me achando também estagnado, tá aqui.
Aí eu conhecia o Richard, né, que era da Fabritec, inclusive, né, já foi. Conversei com ele, né, fechei e me mandei para São Paulo, assim, na época era tudo presencial, né? Peguei a família, vou para São Paulo, vou trabalhar lá. Me mandei. Também foi a das coisas mais importantes que eu fiz também, porque foi quando eu conheci mais gente, mais empresas, mais tipos de negócio e evoluí mais ainda. Putz, nossa, muito massa, muito massa. E foi nessa hora você já estava no Fortaleza. Ah, mas você já era consultor em Fortaleza e Já foi era ser consultor consultor. em São Paulo. Ah, verdade. Então, assim, daí trazendo para esse mundo. Lá na Diniz você era CLT. Isso. Legal. Inclusive, até antes de. Eu fui CLT até o momento que eu fui coordenador de sistemas da FIEC, que é SESI, Senai. Em São Paulo é a Fiesp. Aqui tem a FIEC. Eu ainda era CLT. Aí eu saí de lá e aí eu fui para a consultoria de novo. E nessa minha. Essa foi a primeira vez que eu mudei de CLT para PJ. Ah, muito massa, muito massa. E assim, qual que foi? Foi muito impactante ali, macho, quando você trocou de CLT para PJ, você sentiu assim, por que eu falo isso? Porque tem muita. É que você já tem vamos falar assim, essa coragem, né, de se arriscar, né? Tipo, cara, eu vou, né? Quem ia sair de um estado ia para outro para, né, sendo que você não tava ruim lá. Porque tudo Não bem, às tava. vezes você fala assim, tô todo cagado aqui, preciso de uma experiência nova, preciso mudar, mas não, você tava bem lá, né? Aí você falou, não, mas dá para ficar melhor. Aí você acertou, claro. Você fez dar certo, né? Mas podia ter dado Tá dando muito errado. podia ter Tanto dado que, assim, muito né, eu errado. vou dar um crédito aqui, que quando eu estava com essa vontade, eu conversei com o Richard, né? Eu ainda estava sem coragem de ir. Quem me deu a coragem de dizer assim, vamos, vamos, foi meu marido, Rafael. Se não fosse ele, eu acho que eu não teria, porque eu ainda fiquei com medo. Esse eu fiquei com medo. Foi ele que, bora, bora, a gente vai e tal, e a gente foi. Então, Acho que é muito eu importante tenho que mesmo, né? dar esse crédito aqui, porque se não fosse ele, eu acho que não teria ido. Nossa, É nossa, porque é verdade. Isso acho que isso que você mudar de comentou estado assim, assim é mais é, hard. é bem raro. Né, e outra, não é tipo assim, vou mudar, sei lá, vai de São Paulo para o sul de Minas. Não, é uma cultura um pouco diferente. A Diferente. cidade em si, né? Eu vou falar, o layout da cidade ali, né? Como que ela funciona, é bem diferente. Então, é uma mudança muito massa. Legal. Então, uma das coisas que você entende que foi muito importante foi esse apoio, né? Esse apoio da Claro. família ali, e tudo mais, abraçar junto com você essa loucura que no final foi Deu um certo. baita acerto, né? Um baita acerto, É. né? Porque na época era tudo presencial, né? Então, se eu tivesse que ir, se eu quisesse ir, tinha que ir, né? Hoje em dia tá mais fácil. A gente contrata analista até do É, interior lá de Sergipe. Mas naquela época não era assim, né? não, muito. E também agora puxando esse gancho, porque é uma discussão, né? Acho que depois da pandemia, todo mundo trazendo aí para quem não, às vezes não conhecia o mercado do Proteus, né? Só Na época era voltando tudo. aqui, Pode só falar. voltando à questão do PJ que eu te É verdade, interrompi, perdão, perdão. que eu te dar esse crédito, né, que eu estava falando, a questão do PJ e do CLT, então, assim, porque aconteceu a mudança, né? Eu era uma pessoa que eu sempre trabalhei muito, sempre gostei, assim, de trabalhar bastante, ainda mais quando a gente desenvolve, a gente acaba fazendo muito. Então, com CLT, geralmente, a maioria das empresas, você tem aquela famosa hora besta. Você fica muito tempo, resolve, e ali você acaba ganhando a mesma coisa. Então, um dos motivos que me fez mudar isso de CLT para PJ é trabalhar por hora, né? Então, para mim, Ah, para uma de vida, que sou uma pessoa que já gostava de trabalhar e mantinha esse ritmo, como mantém até hoje, é melhor financeiramente do que o CLT, porque aí eu consigo fazer mais caixa quando eu estou precisando de mais dinheiro, ou quando eu estiver mais tranquilo, eu posso manter meu ritmo normal.
Diferente do CLT, que eu preciso ter um aumento para poder ganhar um pouco mais, entendeu? No PJ te dá essa liberdade de tu fazer esse a mais, né, para fazer um caixa. Acho que esse também, então, é uma das diferenças, principais diferenças entre o CLT e o PJ. Isso é algo que também que, eu digo até por mim também, eu sempre me pegou entre o CLT e o PJ, porque o CLT, às vezes, vai, coisa, né? Ah, eu quero trabalhar, não sei, tem coisa pra fazer, quero mandar bronca aí. Não, tem um monte de coisinha aqui. Não, mas você não pode. Mas não tem problema, eu não ligo, não. Não, mas não é que você não liga. Não pode, não é Pode, lei, você não exatamente. pode fazer Pela isso, né? limitação, né? É, você tem suas limitações, né? E tirando essa questão também da grana, você trabalhar por hora. Mas eu vejo assim, acho que uma das coisas que muda também é que uma das coisas que também a pessoa tem que ter um pouco de disciplina no trabalhar por hora para também, assim, eu e você é os piores pessoas para falar por isso, Pode né? isso. É, A gente não é mas exemplo, a mas gente não é exemplo, mas porque assim, quando você trabalha por hora, parece que a sua cabeça não descansa. Você tá no Netflix, por exemplo, você fala, puxa, que podia estar problema vai? trabalhando. É, Eu acho que essa questão de CLT de PJ é muito de perfil de pessoa. Se você não tem esse perfil, que você trabalha muito, que você é uma pessoa mais tranquila, né, e o CLT te dá essa oportunidade de você ganhar, fique no CLT. Mas se não, e outra coisa também, né? Dependendo da empresa, você pode negociar valor melhor com PJ, porque a empresa não vai pagar os impostos que tem em relação ao CLT. Claro, estou trazendo isso para o nosso mundo, né? sim. Nosso mundo, a gente tem essa possibilidade de fazer esse tipo de negociação. Então, mesmo que não seja por hora, às vezes você consegue negociar um valor maior que ele pagaria para o governo, enfim, e paga para você. Então, também é outra possibilidade. Isso é muito bom. E só que daí vamos falar assim, a parte, que essa é a parte bom do PJ, né? A parte que eu não considero uma parte ruim, mas algo que, assim, precisa de uma organização maior, é a questão que PJ não tem 13º, não Terceiro, tem tem férias, férias. Eu acho que o evento, pior é férias. férias, né? Pega pra caramba, né? Uhum. Porque, não, Férias é não o que não pior. tem algumas modalidades que às vezes tem alguma coisa, Tem, mas em geral, as não tem. férias, tipo assim, cara, Você tem que guardar para poder fazer suas férias. exato, você tem que se programar. E também se programar para uma dor de barriga, né? Eventualmente aconteceu, sei lá, qualquer fato ali que você, putz, ficou uma semana sem conseguir trabalhar, sem conseguir produzir. Não tem ali, né? Que nem uma bicicletinha, tem que estar pedalando. Se parar de pedalar, ela vai tombar. Então você tem que se organizar para que se no momento precisou ali dar uma paradinha, você consiga pelo menos não passar um aperto ali, né? Exatamente, mas aí também é uma coisa que a pessoa tem que dosar, né? Como tu falou, a questão do trabalho. A gente que trabalha muito, por exemplo, tem que ter um descanso, um lazer, um hobby e cuidar da saúde, né? Tipo assim, eu hoje em dia é muito difícil eu ficar doente, mas é porque, né, eu treino, tento fazer dieta, então esse tipo de coisa te ajuda também a ficar, né, mais ativo, né? Conseguir segurar Então, o tranco, né? conseguir segurar o tranco, exatamente. Eu também eu não tinha essa consciência, mas com o tempo ela É muito veio vindo, né? Que você fala, putz, parece às vezes que você tá perdendo tempo treinando, por exemplo, mas no final das contas ganho. é um ganho, é um negócio que tá te blindando ali de você mais pra frente ter que ficar mais parado, né? Exatamente. Show de bola. Macho, e a gente estava conversando também sobre essa questão do remoto e do presencial, né? E eu acredito que isso é um negócio bem polêmico, assim, cada um defende algumas coisas, né? Tem gente que defende o presencial, que é presencial, que é presencial, tem gente que fala que tanto faz, tem gente que acha que remoto rende mais. E para quem não está acostumado no mercado, no nosso mercado, antigamente a consultoria era sempre presencial. Eu lembro que, nossa, às vezes eu me achava um Uber, chegava, demorava 3 horas e meia para chegar no cliente. Aí você ficava 6, 8 horas, do tanto de que Tinha horas cliente que eu precisava. dormia era no hotel, cara, porque era vantajoso mais ficar lá um dia para o outro, fazia uma agenda, fazia duas agendas
para poder ir para casa só no outro dia, porque não compensava ir É, voltar. e eu lembro que depois da pandemia, né, a gente ficou todo mundo remoto e tinha muitos clientes que nem tinham infraestrutura preparada para isso, né? Não tinha VPN, não tinha acesso remoto, tinha nada. E depois da pandemia, eles foram obrigados a ter alguma forma de trabalho remoto, né? Seja para a gente ou até para a galera deles lá. Só que com o tempo, algumas empresas foram dando uma repensada nisso, né? E a gente na Geek sempre comenta sobre isso, né? Sobre o trabalho remoto, sobre o presencial, porque a nossa dificuldade é assim, a gente atende o Brasil todo. Analista Proteus não é assim um negócio que é escasso, né? É escasso, não tem tantos analistas Proteus, então não dá, cara. Como que eu vou atender um cara lá, sei lá do norte, lá no Cantão, ao traslado, né? Ia ser um absurdo de custo para isso, talvez não ia ser viável. E hoje a gente consegue trabalhar com o Brasil todo. Mas por outro lado da moeda, o que que você entende ali quais são os cuidados que um analista tem que ter para trabalhar para trabalhar no remoto? Ou qual é o perfil de um analista que funciona bem no remoto? Qual que é o perfil de um analista que não vai dar certo no remoto? O que que você acha sobre esse assunto? É, cara, assim, a questão do analista remoto, a gente, além de entregar o resultado, tem que mostrar que está entregando. Depende, a gente tem que ler o perfil do cliente, né? Que com o tempo é um tipo de coisa que vai pegando com experiência, né? Tem cliente que ele só quer saber se você fez ou não, no prazo. Você estipula o prazo. Ah, tem que entregar esse relatório daqui a 2 dias. Pronto, você tem 2 dias para fazer. Daqui a 2 dias você entrega para ele e pronto. Mas tem cliente não, tem cliente que ele fica querendo saber se a quantidade de horas que ele contratou você está trabalhando. Então, você tem que marcar reunião, a câmera aberta é muito importante para ele saber que está prestando atenção, você fazer reunião de câmera aberta com ele, mesmo que ele fique fechada, não interessa, porque assim, no final quem está pagando a conta é ele, então é você que mais deve satisfação do que ele, então mesmo ele com a câmera fechada, tem com a câmera aberta, e aí, se não tiver como ter call, dar feedback, olha, eu estou em tanto por cento do projeto, vou conseguir cumprir o cronograma. Então, além de fazer, é mostrar e atualizar. É esse tipo de perfil que a gente precisa ter para manter o remoto. Porque se você vê o remoto, ele é bom para todo mundo. Ele é bom para a empresa que está contratando, que ele não vai pagar translado. E ele pode pagar uma demanda, por exemplo, que antes, que era presencial, tinha uma tanto de hora mínima, que você às vezes ia lá para resolver um problema e ficava o dia todo sem fazer nada. Agora eu posso pedir para o cara fazer uma coisinha de 1 hora e depois tchau. E eu posso pegar, inclusive, né? Eu preciso de um especialista em TMS. Não estou achando aqui, mas eu tenho lá em Macapá. Falo com o cara atende, resolve o meu problema e pronto. Então, o remoto abriu, né, esse leque de tanto para o cliente como para a gente conseguir trabalhar em tudo. Hoje, no meu ver, quem defende o presencial é quem teve péssimas experiências com analistas. É É o isso. tipo de. Às vezes o cliente nem é cri às vezes é um cliente muito legal, só que ele pegou gente que tem que entregar no tal dia, não entregou, sumiu, não aparece, não fala nada, e aí ele entende o quê? Se o cara não estiver aqui do meu lado, ele não vai fazer, porque os 3 que eu chamei, todo mundo sumiu. Então, né, a gente acaba pagando, todos acabam pagando pelo erro de um. É, nossa, eu concordo muito isso também. Se o presencial, o remoto, quer dizer, é o mundo ideal para todo mundo. Assim, se fosse, cara, vamos falar assim, né? Se tivesse que escolher, é 100% aqui, né? Eu tenho 100% de aproveitamento aqui, 100% de aproveitamento aqui. Qual que eu escolho? Remoto, lógico, é bom para o cliente, é mais barato, não tem traslado, consegue, né? Tudo isso que você comentou. E eu concordo. Eu acredito até né, que nem que você comentou, tem alguns analistas que eles são bons de feedback, né? Você conhece o perfil, às vezes é um analista que você já conhece há muito tempo. E o que eu vejo muito é, às vezes, o analista tentar abraçar o mundo com as pernas, né? É o cara tentar pegar mais demanda do que consegue. Esse eu acho que é um dos principais
problemas que tem, né? No cara atende 200 clientes lá, só que promete data que ele acredita que vai conseguir, mas depois não consegue. E aí isso vai frustrando o cliente, é o que você comentou. O cliente às vezes não é cri-cri, mas pô, apareceu um analista aqui, eu chamava ele para uma reunião, daqui a pouco o cara sumia, respondia só 3 horas da tarde, e daqui a pouco sumia de novo, e aí vai criando né, essa nuvem aí, entendendo que o remoto não funciona. Na verdade, não é que o remoto não funciona, né? É que tem que ter uma certa disciplina até nisso, né? Não só nisso que você falou também, que é muito importante, câmera aberta, deu alguma zica, feedback, mas eu acho que essa questão também do cara entender as suas limitações, entender o seu tempo, né? Não tentar abraçar o mundo com as pernas, é muito importante também pro remoto, né? Nem só isso, cara. Além de abraçar o mundo com as pernas, que é uma coisa que acontece, é você, no remoto, você saber que você está trabalhando. É Porque quando você isso. está em casa, às vezes assim, tem que fazer um com o filho, é cachorro, é buscar não sei o quê. Então, assim, às vezes você acaba deixando que essas atividades tomem o seu tempo do trabalho. E aí acaba que passou o dia, você passou mais o dia resolvendo coisas de casa do que você trabalhando. Aí você está cansado, porque você passou um dia disso, e aí você às vezes não tem a força à noite para poder terminar uma demanda que você tem. Então, assim, você imaginar que, pronto, eu estou saindo de casa para trabalhar. Aí você tem um canto para trabalhar, que você tem aquele. Ah, eu estou aqui, eu estou trabalhando. Claro que imprevisto acontece, normal, mas assim, você tentar criar técnicas para você saber que você está trabalhando. Tem gente, por exemplo, que se veste, né? Eu Bota ia falar isso. calça, coisa, para poder saber que está no trabalho. Tem gente não, tipo assim, eu hoje em dia, né, há muito tempo remoto, né? Acordo, vou para cá, estou trabalhando pronto. Então, assim, é você tentar enganar seu cérebro, sei lá, para poder você saber que você está trabalhando, para evitar esses. É. Eu lembro que também tinha um analista, o Luke, ele sempre, a gente tava remoto, né? Ele sempre de camisa social e tudo completinho, assim, né? Roupa Sapato, Não, tudo bonitinho. Falou, um remoto, cara, o que que você tá assim, velho? Ele fala, não, minha cabeça funciona assim, eu tenho que colocar aqui pra eu entender. Hoje não, que nem você falou. Hoje sei lá quantos anos que a gente tá, o Lu tá de camisa, que nem nós aqui, né? De camiseta, tá tranquilo, não tá mais formalzão. Mas acho que uma coisa boa também é até pra galera da casa, né? Pô, o cara tá de social, pô. Lógico que ele tá trabalhando. Às vezes vê a gente de camiseta, um shorts meio, né, a parte de baixo não aparece, um shorts meio bagunçado, aí acha que, tá ali. Não, cara, tô trabalhando, né? Tem que combinar com a galera também, né? Pessoal, ó, trabalho, eu tô aqui presencial, tô em casa, mas eu tô trabalhando, não é, né? Não é bagunça, vamos falar assim, né? É, tipo aqui, assim, se você trabalhar home, né, trabalhar remoto, você tem que investir nisso, em é, conforto, né? É uma cadeira confortável, um teclado, tela, tudo que você consiga que você consiga passar, né, várias horas, né, que você precisa para trabalhar. Eu falo até, se possível, né? Cada um tem uma realidade, mas se possível, tenta separar um lugarzinho que vai ser o seu lugar. Tipo, não fica na mesa do almoço que quando Nossa, almoça você tem que tirar tudo, exatamente. que vai. Até acho que psicologicamente deve dar uma atrapalhada ali, né? Pra sua cabeça entender as coisas, né? Eu também falo isso, cara, tenta separar um lugarzinho, investe também, né? Quem se for, investe em conforto também, né? Fica na cadeira da sala ali, que é dura, né? Que é. Não adianta, né? É assim, é É, que você falou, né? Cada um tem sua realidade, mas se você puder ter um canto, cara, faz toda a diferença. Eu digo isso quando eu comecei também, eu não tinha canto. Aí você fica incomodado, passa, é, mas depois que você tem seu canto, cara, eu lembro disso aí, porque eu lembro há muito tempo atrás, né? Aí eu às vezes atendia também remoto e eu tava na casa da minha mãe ainda. E era assim, eu tava trabalhando e eu falei, mãe, minha mãe, né, não tava muito acostumada, eu tô trabalhando. Aí ela, não sei o que, me chamava. Eu falei, mãe, tô trabalhando. Ah, desculpa. Passava 10 minutos, eu falei, putz, aí eu preferi sair, às vezes eu ia para um cliente que era parceiro, cara, posso ficar aqui no cantinho, não vou nem atrapalhar, só vou ficar no cantinho aqui. Não, fica aí, tá de boa. Ficava lá no cliente, ia de socialzinho, ia lá no cliente, mas por causa de ter o ambiente que é
isolado, né? Um ambiente que ninguém vai atrapalhar, né? Isso é legal. E, macho, hoje, né, você já tem essa carreira toda aí, mas se tivesse alguém que você tivesse começando ali, tivesse que dar algumas dicas, né, para quem que tá começando, o cara às vezes fica, que nem se falou, né, o Proteus é um universo. O cara às vezes vê esse universo, ele começa a se perder, às vezes se perder também no sentido de querer aprender tudo, né? O cara, daqui a pouco tá desenvolvendo, daqui a pouco tá querendo aprender contábil, daqui a pouco tá querendo aprender tudo. E o que que você daria de dica aqui? O que que é essencial para um cara que tá começando a entender o que que ele tem que estudar? Como que é? O que que você falaria talvez para o Manuel do passado ou para alguém que você conhece que tá começando? Cara, se você trabalha numa empresa qualquer, toda empresa tem o básico do que a gente chama de back-office. Tem alguém que compra, alguém que fatura, alguém que estoca, alguém do financeiro. Então, acho que a dica que você começar é saber o que cada um faz. Pergunta o que cada um faz. Ah, eu faço o quê? Como é que você faz? A pessoa não precisa nem estar em detalhes, mas você conhecer o processo de como as coisas funcionam na empresa, principalmente essa parte do back-office, cara, que todo mundo tem, eu acho que já é um bom começo. Aí depois você pode ir nos módulos do Proteus. Ah, no financeiro. A moça do financeiro diz que ela faz pagamento e ela manda para o banco, ela baixa o título. Então, aqui no Proteus está vendo, ó, eu posso baixar um título, posso gerar um KNAB e mandar para o banco. E ele vai casando o processo do que o usuário faz com o que o módulo tem. Porque, assim, se eu for tentar, que muitos começam a querer estudar DVPL, eu acho que é muito vago, porque eu vou estudar DVPL e vou aplicar onde? Proteus não é que nenhuma linguagem de PHP, que eu vou criar uma tela que vai dizer assim, assado. Não, não é esse tipo de linguagem. Proteus é uma linguagem que ela é, ó, a DVPL é uma linguagem para Proteus. Então, se eu não souber onde aplicar no Proteus, o ADVPL nada vai ser a mesma coisa, porque não vai ter sentido. Então, eu acho que o começo é você saber processo e conhecer os módulos. É, acho que é uma dica muito importante para quem está começando, porque eu vejo muito isso mesmo, a galera às vezes vai na programação, é até legal, mas entenda que não é aquilo, exatamente aquilo que vai te fazer um puta programador. É bom, tem que aprender, mas acho que entender pelo menos as caixinhas, como as caixinhas Isso. Não é se ser conversam, né? especialista, é você, Isso. né, para saber. Eu posso criar um ponto de entrada aqui para quando o cara baixar um título, enviar um e-mail para o responsável para dizer que baixou. Entendeu? Aí ele vai começando a saber onde aplicar. Ah, legal. Isso eu acho muito importante mesmo. É que até o que a gente tenta falar para a galera que vem perguntar, né? No final tem muita gente que pergunta. Hoje em dia tá um pouco mais conhecido, TOTS, Proteus. Então a galera às vezes pergunta, né? E uma outra coisa, assim, que também é muito importante, hoje eu acho que está um pouco mais fácil, é esse esquema do parte técnica e a parte comportamental, né? Que é o hard skills, soft skills, né? E você tem muito bem os dois, né? Dessa parte. E assim como o hard skills, né? A parte técnica se desenvolveu com o tempo, eu entendo que o soft também foi algo, né? Essa parte comportamental também foi algo que se desenvolveu com o tempo, né? Mas explica um pouquinho assim, o que que você entende? Putz, eu posso ser um cara só técnico? Dá certo? Como que é essa questão entre o equilíbrio dos soft skills e o hard skills ali, né? Tá, a parte técnica e comportamental. Cara, quando, assim, essa questão de ser só técnico no Proteus não funciona muito bem, porque isso é uma ideia muito antiga de software house, em que passa para o programador faz. Então, assim, eu acho que no Proteus não funciona muito bem eu ser só bom tecnicamente, porque hoje, assim, a gente vive basicamente de consultorias, né? As consultorias. Então, assim, além de eu saber fazer, eu preciso saber conversar. Preciso, né, falar com pessoas, escutar, entender as dores dele e aí a partir daí a gente pegar e pelo que ele está falando, pelas dores, a gente usa o nosso conhecimento técnico. Você
precisa de quê? Ah, eu precisava que mande um e-mail na hora que eu fizesse esse processo aqui e tal. E aí você, então sim, essa rotina tem que ter um ponto de entrada, porque quando ela fizer esse processo, vai mandar um e-mail. Então, assim, tem que saber conversar. Ah, eu tenho dificuldade, sou tímido. Assim, claro, né, que cada um tem suas realidades, suas questões, mas pratica, conversa, né? Faz alguma coisa para evoluir, porque assim, para você se destacar hoje no mercado de Proteus, né? Você precisa saber se relacionar, né? Conversar. Acho que qualquer área hoje em dia, né? Mas antigamente acho que tinha esse conceito do programador bicho do mato, né? Aquele cara que vai ficar Isso na toca, né? Mas no Proteus não dá, não dá. Até né? porque, assim, a gente que quer estar no mundo de consultoria, a gente tem que se vender. Ah, eu não sou vendedor. A questão não é ser vendedor. Quando você tem esse bom relacionamento, você conversa, você, né, explica o que você sabe, aí a pessoa, quando ela quiser outras demandas, a primeira pessoa que ela vai lembrar é de você. Então, É. assim, eu conversei com o Manuel, aquele problema lá, e ele me ajudou. Eu acho que se eu chamar ele de novo para isso aqui, ele me ajuda. O que acontece? Foi muito comigo isso. Como eu conversava muito, fazia, e aí a pessoa pegava, aí dizia assim, o que é que você precisa? Aí ela dizia assim, eu queria isso aqui assado. Eu sabia nem o que às vezes. Eu pegava, pesquisava, para quando chegar lá, mas não pode fazer assim, entendeu? Então, era esse tipo de coisa. E quando na hora surge alguma coisa que eu não sabia, eu guardava, anotava, ia atrás e depois dava feedback. Porque às vezes acontece muito de você estar na conversa com a pessoa, né? A pessoa falar e você não saber. Aí tem gente até que consegue dizer assim, eu não sei, mas eu vou anotar aqui. Só que a pessoa anota e depois não Deixa retorna. quieto. E aí, assim, você fica, né, você escreve, Parece que você deu só um veja bem lá, né? Só fica um, é. veja bem. Então, quando depois você retorna com a dúvida da pessoa, se ele realmente foi atrás. Então, isso gera um diferencial. Parece besteira, mas não é. Não, mas essas, eu acho que tá aí também, essas, por exemplo, é o que a gente comenta de vez em quando lá internamente, né? Às vezes você tá ferrado, eu tô com um puta pepino aqui que eu tô resolvendo, mas a gente tá remoto, às vezes o cliente não sabe, né? Não tem uma câmera para saber como que você tá. E às vezes você tá até um pouco estressado, porque às vezes a situação que você tá resolvendo é estressante, e vem um outro cliente, ô Manuel, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. A sua vontade, às vezes interna, de falar, meu amigo, sabe? De falar uns três palavrão. E aí que tá, acho que a parada dos soft skills, né? Você podia falar assim, cara, tô ocupado. Tá errado? Pô, não tá errado. Mas assim, putz, o cara fala, nossa, cara chatão, velho. Tava enrolado aqui. Às vezes você pode falar, cara, eu tô com um baita pepininho aqui. Eu não vou esquecer, me conta o que você precisa aí. Eu talvez não consiga resolver agora, mas assim que eu der uma brechinha aqui, eu tento ler e te ajudar. Pode ser? Pode ser. Ou, cara, eu não consigo agora. Vamos fazer o seguinte: tenta falar com o fulano de tal, talvez ele vai te ajudar, porque eu vou demorar um pouquinho aqui. Me perdoa por não conseguir te ajudar, mas é que, de fato, eu tô num atendimento aqui meio complicado. Não precisa falar exatamente com essas palavras, mas eu acho que é um soft skills também que nem todo mundo tem. E que eu acho que também não é fácil, né? É um negócio que tem que ser desenvolvido, né? Porque hoje o remoto também traz isso, às vezes vem um turbilhão de informação ao mesmo tempo, né? E você tem que ter esse jogo de cintura, saber lidar com o cliente ali, conseguir conversar com ele, né? E realmente se importar, que nem você falou. Cara, eu vou realmente me importar com esse cliente, né? Pô, o cara tá com uma dúvida, eu também não sei. Fala, cara, não, beleza, ó, eu vou anotar aqui, mas eu vou te retornar. Você anota, você retorna, cara, é impressionante, mas o cliente te enxerga de outro jeito. Às vezes é ó, até alguma coisa que, às vezes você até demorou 2, 3 dias para precisar, para conseguir aquela informação, mas quando você retorna, às vezes o cliente nem precisa mais, né? Daquela informação, às vezes já passou, às vezes ele nem precisa mais. Mas só de você ter mandado, ou seja, ter se preocupado com o cara, de verdade mesmo, o cliente fala, putz, o Manuel é ponta firme, vou contar com ele, vou contar com o Manuel é ponta firme. Aí é o que você falou, é o primeiro nome que vai vir, né? Ah, Uhum. preciso de. Oh, não, Manuel. Manuel. Ele não vai lembrar aquele cara que falou, não, tô ocupado. Tipo, não falou nada assim pro cara, sabe? Então, isso eu acho que essa questão dos soft skills é muito importante, né? E o que você acha, macho? Aprende, estuda, prática?
que você acha? Soft skill, que é Cara, parte, né, soft skills técnica? é complicado, assim, É, pra gente que é técnico, né? Tipo assim, a minha formação é sistemas, assim como a sua, né? Então, assim, eu não tenho uma técnica para desenvolver soft skills. Boa parte já veio de mim, né? Já veio do meu jeito de ser. Então, para mim, foi muito natural, muito fácil de se ter isso, né? Mas para quem não tem, assim, eu acredito que a pessoa possa praticar, porque é uma coisa complicada, sabe? Assim, de se criar, diferente do técnico, né? Que você estuda, você estuda e você boa. aprende. É, Mas, assim, e a pessoa ter noção, assim, que eu acho que muita gente não tem, acha que soft skill é besteira, mas não é. Eu acho que se ela tiver noção do valor que isso tem, eu acho que ela vai se preocupar mais em começar a praticar. Eu acho que gera uma diferença. é. E eu acho que é o que você falou também, assim, se expor, né? Se você tipo assim, de verdade, verdadeira mesmo, que nem você comentou, né? A gente tem um perfil mais técnico, eu também tenho um perfil mais técnico. Então, de verdade, assim, esse negócio de trocar ideia, tentar se expor, é um negócio que não é, pelo menos pra mim, assim, hoje é natural, lógico, mas acho que no meu chip originalmente não veio isso de fábrica, tá ligado? Foi um negócio que você teve que se expor. Mas complementando, assim, né, o que você comentou, macho, eu acho que é uma coisa que parece boba, mas eu tenho hoje, né, muitos clientes e muitos clientes que indicou, amigos, tudo, que foi da época lá de trás, assim, de 12 anos atrás, que, né, que foi cara, deixa eu ajudar esse cara de verdade, velho. Eu vou me preocupar com, né, vou me expor aqui, entrar naquela conversa, ou eu vou tentar ajudar o cara e tudo mais. E com o tempo, né, você vai colocando ali bloquinhos, 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 e isso uma hora faz uma puta diferença, né? Que é criar relacionamentos. É isso que a É, gente faz. é. Não, show de bola. Show de bola. E aí, macho, caminhando aqui um pouquinho mais pro encerramento, o que que você vê pro futuro do consultor? Nossa, essa é difícil, hein? O que que você vê do futuro do consultor Proteus, assim, nos próximos anos? Tem a questão de IA, tem essa questão do remoto presencial, tem várias questões, na verdade, né? E por isso que é uma pergunta, acho que um pouco Bem difícil ampla. bem ampla, né? Mas manda aí, o que que você imagina? Cara, eu acredito que a gente possa continuar remoto. Eu acho que mesmo com essa briga, não vai ter muito o que fazer, como eu disse, né, com essa questão dos limites. Claro que uma empresa ou outra vai querer, mas eu acho que a gente vai conseguir se manter no remoto. Em relação ao Proteus, eu acho que a pessoa tem que se atualizar mais do que nunca. A TOTS está gerando muita coisa nova. O confronto de tributos aí é uma coisa que está atual, né, que a gente, por enquanto, está só com alguns impostos, mas daqui a pouco ele vai obrigar tudo. Então, é se atualizar com essa questão da TOTUS. É, essa questão do IA é porque a gente coloca tudo como se fosse IA, né? Mas Aham. não é bem assim, né? Então, eu acho que, claro, a gente tem que saber usar as ferramentas, né? Dar uma estudada para no Copilot, aquele do VS Code também, que também é muito bom, que eu esqueci agora o Eu nome. esqueci o nome. A gente estudar essas ferramentas para poder a gente. Porque, assim, quanto mais ferramentas a gente tiver, mais cobrado a gente vai ser, né? Uma coisa que a gente antigamente demorava, sei lá, 8 horas para fazer, agora a gente faz em 4. Então, assim, a gente vai ter mais coisas para fazer no dia. Então, assim, o futuro eu vejo que a gente vai ter que, né, ser mais multitarefa do que a gente já é. Acho que esse lance de você ficar só numa coisa, você acha que você tem que começar a praticar, fazer mais coisas ao mesmo tempo, porque a gente vai ser cobrado disso. Eu acho que isso assim, não é uma coisa boa, mas eu acho que é uma coisa que vai ser cobrada. Tipo assim, não é que vai ser cobrada, mas quem consegue fazer isso vai ficar ficando diferenciado, entendeu? Aquele cara que só faz aquela coisa só, né? Só consegue ser ali. Não quero muito ele, não, mas esse aqui que lava, passa, cozinha e tal, quero é ele. Então, assim, É. é uma coisa que a gente vai ser valorizada. E
assim, se alguém perguntasse para você assim, cara, compensa ainda ser consultor Proteus? Tipo, compensa, o cara tá, ou moleque, ou alguém que tá querendo mudar de carreira, né? Pensando no futuro dessa nossa profissão, né? É, consultor Proteus. O que que você falaria para essa pessoa? Vale a pena? Não vale? Cara, vai embora, porque. Bom, vou deixar você falar aí, depois eu complemento. Manda aí. Cara, eu acho que vale a pena sim, porque é uma área que está ficando cada vez mais escassa. Porque na nossa época, por exemplo, a gente via pessoas se formando em proteus, entrando no mercado, e com o passar dos anos está se reduzindo bastante. Então, hoje em dia a gente quer dar uma demanda, está todo mundo lotado, fica difícil a gente pegar um analista. E geralmente, se você for ver, o perfil das pessoas é só gente 30 mais, 40 mais. Então, você não consegue pegar a geração Z agora, gato pingado que você vê no mundo de proteus. Então, as pessoas estão envelhecendo e a gente não está tendo gente nova para poder, né, substituir essas gerações que estão passando. É. Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu tenho exatamente a mesma visão também. Exatamente a mesma visão. E é lei de oferta e procura, né? Então, Exatamente. é, Vai ficar mais difícil ainda, aí vai ficar mais valorizado, porque não está se formando. Tanto que é, tem algumas escolas, né, que a gente ensina, né, tipo o Plástico, que é a Sistematizei, né, forma muito consultor, né, mas ainda eu acho que não está sendo suficiente. Quando foi que tu achou um Gen Z para trabalhar com a gente, Proteus? Você não acha? não acha, imagina. Não Não, acha. é porque é porque assim, não é uma coisa que os jovens estão indo, é o quê? Eu quero trabalhar com dados, com IA, claro, né? É, É muito boa, mas eu acho que o Proteus ainda é uma opção de carreira muito boa. eu acho muito interessante. Também imagino a mesma coisa, assim, às vezes a turma faculdade, tudo, você fala do Proteus, explica pra galera, fala, cara, vai, estuda, dá uma olhada. Não é fácil você entrar, né? Tem suas barreiras de entrada, é difícil encontrar documentação, é difícil encontrar cursos, né? Treinamentos. Tem o Júnior lá que é bacana, tem um ou outro ali, mas não tem um mundaréu de informação igual tem, sei lá, um React da vida, Pois é. uma qualquer outra linguagem, mas por Python, um lado é bom, por um lado é bom, né? Porque, assim, individualmente é bom, porque, pô, é lei da oferta e procura, né? exatamente, a gente fica valorizado. Exato, fica escasso. Exatamente. Macho, e agora essa daqui é filosófica. Se puder deixar um recado final para quem tá ouvindo esse podcast agora. Que que você falaria? Ou sobre carreira, ou sobre o mercado, mas qual que é a mensagem final que você deixaria aí pro pessoal? Cara, acho que só comece. Dê as caras, procure, vá atrás, porque é uma área que você tem que ser curioso para entrar e para você conseguir também se desenvolver. É perguntar, fazer curso. Assim, eu não estou numa empresa que não tem Proteus, o que é que eu posso fazer? Como eu disse, a gente não precisa ter o Proteus, não. Se você conhecer o processo, vá atrás, estuda Proteus, e aí uma hora você consegue entrar. É difícil, como a gente falou, mas dá para entrar. Show de bola, show de bola. Bom, Manuel, muito obrigado por esse tempo. Acho que foi muito importante. Eu tenho certeza, na verdade, que foi muito importante para todo mundo desse mercado de proteus, quem já é, quem quer entrar, quem tem curiosidade. Acho que tenho certeza que foi muito esclarecedor para a galera. Agradeço demais, mas nos próximos podcasts aí eu sei que você Obrigado aí. vai tá junto. E é isso, galera. Quem tiver alguma dúvida, vai estar aí em alguma descrição, em algum lugar, vai estar os nossos canais aí. Pode entrar em contato, WhatsApp, Instagram, o que seja. A gente te ajuda. Quem tiver com dúvida, quer entrar nesse mercado, ficou com alguma dúvida ou tem, sei lá, alguma opinião, fiquem à vontade. Beleza, galera? Mas, brigadão, Valeu, pessoal. pessoal. Falou, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Fala, pessoal.